Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. O título dessa mensagem hoje é Perdido dentro da igreja. Glória a Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Glória a Deus. Podemos assentar e fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus, essa noite engrandecemos o Teu nome, louvamos a Ti, Senhor, e neste momento vamos Te adorar através da Tua palavra, e que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor, Pai, possa usar a minha mente, a minha boca, para falar aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Que as minhas emoções não venham sem empecilho, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Fala somente aquilo que vem do Teu trono, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Perdido dentro da igreja. Esse texto nos fala que Paulo, ele combinou com os seus companheiros de ir a uma cidade chamada Troade, que representa uma colônia romana, um lugar onde havia ali um porto, onde muitos barcos e navios ancoravam, trazendo pessoas, levando mercadorias. Então, seus companheiros foram na frente preparar um lugar para que eles viessem se reunir para fazer uma comunhão entre eles, como se fosse uma santa ceia, aonde eles iam partir o pão naquele dia. Então a população daquela cidade, todas ficaram sabendo e ficaram curiosos, porque o apóstolo Paulo, aquele cujo perseguia a igreja, agora sendo ele perseguido, estaria lá para pregar para aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele ia exortar. Então prepararam um lugar em uma casa, no terceiro andar, um local cheio de luzes. As luzes não eram como essas nossas, mas sim lamparinas, que elas funcionavam com óleo, queimavam, e eu creio que aquele ambiente se enchia de fumaça. Mas a Bíblia diz que existia naquele local uma janela, e eu creio que a fumaça daquele ambiente saía também por essa janela. E naquela noite, eu creio também que se dava para ouvir a força das ondas, porque ali era uma área litorânea, próxima ao mar. Então você imagine, você diante de uma área litorânea, com aquela brisa suave, apóstolo Paulo pregando, e todos curiosos para saber o que Deus ia falar aos corações dele. A Bíblia diz que quando Paulo começou a pregar, próximo à meia-noite, já Paulo estava pregando, quando um jovem estava sentado na janela. É o que o texto fala. E aquele jovem, ele sentiu profundamente um sono. E ele acabou caindo do terceiro andar.
E ele caiu do terceiro andar. Então ali eu creio que as multidões começaram a se aglomerar dizendo: corre lá, alguém ajuda. O rapaz caiu, aquele jovem caiu. E o momento da palavra teve que ser interrompido para que ele pudesse socorrer esse jovem que caiu. Ali havia médico, Lucas estava lá, Lucas estava no meio deles, mas Lucas não desceu. Paulo desceu com mais outras pessoas, abraçaram o jovem. Paulo abraçou o jovem. Eu creio que ele fez uma oração e ressuscitou aquele garoto e levou ele de volta para cima, onde se sentaram, partiram pão. E eu creio que ele voltou diferente, porque a Bíblia diz que Paulo ainda pregou até o amanhecer, e eu que estava lá ouvindo. E eu creio que ele já estava ouvindo de forma diferente. Então, vendo esse texto, Deus falou ao meu coração que Eutico, ele era um jovem que estava perdido dentro daquele ambiente. Eutico era um jovem que ele estava ali e ele não sabia o que ele estava realmente fazendo ali naquele local. Assim como muitos de nós hoje se encontramos dentro da igreja perdidos. Amém? E sem direção. Sem Jesus, você e eu estamos perdidos. E como saber se eu ou você estamos perdidos dentro da igreja? Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão dizendo: eu não estou. Amém? Mas nessa noite nós vamos ver 2 sintomas de uma pessoa que se encontra perdido e sem direção dentro da igreja. Quem quer ouvir? Glória a Deus. Pois se essa palavra falar ao seu coração, que eu creio que ela vai falar, se você sentir que algum desses sintomas tem falado com você, está na hora de você fazer o que a Bíblia manda: se examinar. Vamos lá. Primeiro sintoma de uma pessoa que se encontra perdido dentro da igreja ela não escuta mais a voz de Deus. Ela não escuta mais a voz de Deus. Atos capítulo 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Nós vimos que aquele lugar estava lotado, cheio de ouvintes e curiosos, pretendendo descobrir o que Deus tinha para suas vidas. Mas aquele jovem chamado Eutico, ele preferiu estar na janela do que no meio das outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ele preferiu se retirar, ficar distante, porque a palavra de Deus já não era mais importante para ele, ou nunca teria sido importante, ou nunca foi. Então o Eutico, ele ficou separado das pessoas, ele ficou na janela. E todos nós sabemos que janela é lugar de tragédia. Foi numa janela que o rei Davi pecou. Foi numa janela que Davi viu o pecado. Então nós temos que tomar cuidado nas nossas vidas com as janelas que aparecem na nossa frente. Naquele momento o Eutico, a mente dele já não estava mais naquela reunião, juntamente com aquelas pessoas, porque ele preferiu ficar separado. Este é outro sintoma de pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Eles ficam separados dos demais, eles não se aproximam dos demais, eles sempre buscam ficar sozinhos. E nós fomos criados para ter relacionamentos.
Deus nos criou para que nós viéssemos ter relacionamento um com o outro. Jesus disse: orem um pelos outros, amem uns aos outros. O homem não foi feito para estar só, mas naquele momento o Eutico buscou estar só, porque a palavra de Deus já não era mais agradável aos ouvidos dele. Como hoje também, no ouvido de muitas pessoas, a palavra de Deus já não é mais agradável. Já não é mais agradável ouvir a voz de Deus. E naquele momento, Paulo estava pregando sobre restauração, transformação, libertação. Paulo estava doutrinando aquelas pessoas, para que as vidas delas viessem ter uma vida melhor, para que eles viessem ter a salvação de Cristo Jesus. Mas ele não deu a importância, ele preferiu estar na janela, separado dos demais. Cada vez que você está na igreja, tenha na sua consciência que Deus está falando para que a sua vida se torne melhor. E por que nós não damos importância a isso? Nós conversamos, nós brincamos, no momento das adorações, no momento dos louvores. Isso demonstra que a palavra de Deus já não é mais tão importante como era no princípio. No momento do primeiro amor, quando nós tivemos um encontro com Deus, isso é, se for encontro, porque quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados. Nós somos transformados quando o encontro é realmente verdadeiro. Quem estava aqui era o apóstolo Paulo, que perseguia, que matava, que prendia o povo de Deus. E ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Este homem que prendia, hoje estava sendo perseguido. Ele estava escondido dentro do ambiente, pregando a salvação, pregando Jesus para aquelas pessoas. E nós, que tivemos um encontro com Deus, o que nós temos feito para anunciar essa palavra? Glória a Deus. Isaías 30:21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Quantos aqui não tem mais ouvido a voz de Deus dizendo: é por aqui, filho, vai por aqui? Porque a palavra deixou de ser importante no meio de alguns cristãos. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra é o próprio Cristo. Jesus é a palavra. Nós somos purificados pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, por ouvir a palavra. Se nós não ouvirmos mais a voz de Deus, não é mais gerado fé em nosso coração, e nós acabamos dormentes. Nós acabamos sem saber o que fazer da vida, ficamos perdidos, sem saber para onde ir. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. João 8:47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Você não ouve porque não pertencem a Deus. Isso é forte, irmão. Se eu não estou mais conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque eu não pertenço mais a Deus. Mas só que isso hoje vai mudar. Você que não está mais ouvindo a voz de Deus, hoje você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus, porque Deus vai transformar a sua vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Maria, quando ela chegou aonde tinha colocado o corpo de Cristo, ela foi lá, e o homem disse: que procuras aqui, mulher?
Vê Jesus. Por que tu procura os vivos entre os mortos? Ela não tinha reconhecido. Mas a partir do momento que Jesus disse, Maria, ela disse, mestre. Ela ouviu a voz de Deus. Ela entendeu que ali era o próprio Messias. Ela entendeu que ali era Jesus. Eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meu querido, se você não está ouvindo a voz de Deus, tenha cuidado. Está na hora de reagir. Está na hora de reagir. Isaías 59 diz que o meu povo está como cegos, em plena luz do dia, tateando, sem saber para onde ir. Porque as pessoas não estão mais tendo a direção de Deus. As pessoas estão girando e não saem do canto. Em plena luz do dia, as pessoas amanhecem de manhã e não sabem o que fazer da vida. Olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. Por quê? Deus está falando e as pessoas não estão mais ouvindo a voz de Deus. Está na hora de nós examinarmos. Está na hora de nós examinarmos. Amém? Segundo sintoma dentro da igreja é a dormência espiritual. Atos capítulo 20, versículo 9, parte B. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Nós vemos já que Eutico não estava focado na palavra. Nós vemos que não chamava mais a atenção dele. E quando nós não escutamos mais a palavra de Deus, nós perdemos a noção do perigo. Quando não ouvimos mais a voz de Deus, nós perdemos a noção do perigo. Eutico, por não ouvir mais a voz de Deus, ele se assentou na janela do terceiro andar, quase à meia-noite. Ele ficou lá sentado. E no momento que ele se sentou, ele perdeu a noção do perigo. E naquele momento, Eutico tinha duas visões. Ele tinha a visão daquele povo reunido, ou seja, da igreja, mas também ele tinha a visão do mundo que estava lá fora. Amém? Então nós vemos que quando não ouvimos mais a voz de Deus, nós perdemos a noção do perigo. Quantos aqui hoje estão brincando com o pecado e estão perdendo a noção do perigo? Estão perdendo a noção do perigo. Estão brincando com o pecado. Fala aí para o teu irmão do teu lado. Ei, o pecado vai roubar a tua salvação. Irmão, se nós observarmos na Bíblia Sagrada, tudo que está escrito, tudo que aconteceu dentro da Bíblia Sagrada, foi por conta do pecado. Todo o sacrifício de Cristo, todo o plano, foi porque o pecado entrou no mundo. Nós não podemos brincar com o pecado. Eu brinquei com o pecado um bom tempo da minha vida, quando eu estava naquelas favelas usando pedra de crack, quando eu bebia, quando eu estava no meio das farras. Eu brinquei com o pecado. Mas se cada um de vocês soubesse o valor da alma de vocês, vocês não brincavam tanto com o pecado. Deus, ele derramou o sangue dele por nós. Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Ele venceu o pecado por nós. E nós continuamos brincando com o pecado. A Bíblia fala que Eutico dormiu profundamente. E quantos estão dormindo dentro da igreja? Quantos estão usando a igreja como grupo social? Está na hora da gente acordar. Desperta, ó tu que dormes, que a luz de Cristo te iluminará.
Está na hora de acordar, está na hora de abrir os olhos e fechar teus olhos para esse mundo e abrir os teus olhos para Cristo, verdadeiramente. Jesus todo dia tem falado aos nossos corações. Há 5 anos que eu estou aqui dentro e eu vejo Deus falando, eu vejo Deus falando, eu vejo Deus falando e muitos não mudam. Mas por quê? Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheci o tempo, que conhece o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Está na hora, irmão, de abrir a mente e falar: Jesus está voltando, Jesus já está às portas. Ele tem que nos encontrar de pé. Está na hora de você perseverar e dizer não ao pecado. E começar, verdadeiramente, a começar a buscar Cristo. A Bíblia fala que Eutico caiu. Ele caiu. E de quem foi a culpa de ele ter caído? Foi de Paulo, que estava pregando, demorando na pregação? Não foi de Paulo a culpa. Assim também como não é da igreja a culpa de nós não mudar. A igreja tem aqui desde os pequenos ao mais velho. Tem os berianos ensinando as crianças. Tem os jovens também ensinando os jovens a ser homem de Deus. Tem casa de Ruth ensinando as mulheres a ser sábias. Tem tudo dentro da igreja. E por que nós não buscamos essas coisas para que nossas vidas mudem? Porque nós estamos dormindo. E as promessas estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. E nós crentes estamos adormecidos. Estamos adormecidos. De quem é a culpa? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus estava falando para Eutico: Eutico, eu quero mudar a tua história. Eu quero te fazer um jovem grande, Eutico. Eu quero te fazer, Eutico, um jovem poderoso na minha palavra. Hoje o Senhor fala para todos: ei, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero fazer algo diferente na tua vida, que engrandeça o meu nome. Não façam como Eutico, não durmam, recebam a palavra e guarde e espere a promessa de Deus, perseverem, busque. Porque tudo isso nos afeta. O pecado tenta nos derrubar e muitas vezes cedemos. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais passando tempo com Deus. Eutico não passou tempo com Deus. Jesus era um homem altamente ocupado. Jesus passava o dia com os discípulos, multiplicando pão, curando cego, curando enfermos, as multidões pressionando Jesus. Mas ele tinha todo dia o tempo de Deus. A Bíblia diz que ele saía para orar. Ele ia passar tempo com Deus. E ele mesmo sendo Deus, ele ia passar tempo com Deus. E o Espírito Santo hoje te pergunta: quanto tempo tu tem passado com Deus? Quanto tempo tu tem passado com Deus? 10 minutos, 20? Deus quer te entregar coisas grandes. E um tempo com Deus de 10 minutos não dá para Ele entregar isso a ti. Nós temos 24 horas por dia. 24 horas. Quanto tu tem dado para Deus? Amém? O sono mata aqueles que se deixam dominar por ele. E tem matado muitos. Eutico caiu e morreu. Caiu e morreu. E nós estamos vendo, infelizmente, nós que evangelizamos, nós que pregamos lá fora essa palavra, nós estamos vendo muitos crentes que estão desviados, afastados, morrendo.
morrendo, perdendo a salvação, porque deixaram de ter tempo com Deus para servir o diabo lá fora. O mundo lá fora diz que nós não presta, o mundo lá fora nos odeia, mas Jesus aqui diz que você é a menina dos olhos dele. Por que não? Nós queremos esse Deus maravilhoso. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. E você, como está? E você, como está? Aleluia. Eu vou te dar uma fórmula que eu recebi do Senhor, para você encontrar novamente o caminho, para você não estar perdido dentro da igreja. É uma fórmula que você conhece, é uma fórmula que muitos de nós que estamos aqui conhecemos. Eu vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 3, que ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Lembra-te do primeiro amor. Lembra o que tem saído aqui desse altar, palavras de vida. Arrependam-se, e o Senhor vai levantar novamente. Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 11. Então subiu novamente Eutico, subiu juntamente com Paulo, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que os consolou. Então aqui nós vemos que Eutico ele já não estava mais separado. Eutico já estava juntamente com a igreja, reunido novamente. Porque quando uma ovelha se afasta, o lobo pega. Então nós temos que entender que nós temos que estar em grupos, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos. E para nós crescermos, é preciso passar mais tempo com Deus, buscar mais de Deus. A Bíblia fala que Eutico ficou ouvindo até o amanhecer, atento ao que Paulo estava pregando. Amém? Então, meu querido, a fórmula é simples. Jesus disse em João 14, 6: eu sou o caminho. Se eu estou no caminho de Jesus, eu jamais vou estar perdido. Eu sou a verdade. Se eu estou na verdade, que é Cristo, eu jamais vou ser engodado por mentiras. E eu sou a vida. Se eu estou na vida, que é Cristo Jesus, eu jamais vou estar morto. Amém? É simples. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer ir para o céu? Quer ir? Então escuta o resto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, 2 versículos. Um versículo e a mensagem que Deus preparou tudo isso para entregar para você. Salmo 119, versículo 105, muito conhecido. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pronto, palavra de Deus. Quer ter direção, não quer estar perdido? Foca na palavra. Leiam Bíblia. Bíblia. Agora, tudo isso que aconteceu aqui, tudo que Deus falou aqui esta noite, Ele quer dizer só mais uma coisa para vocês. Filho, passa mais tempo comigo. Glória a Deus.
filho, passa mais tempo comigo.